já acampou ou já pensou em acampar? Você por acaso já pensou nos perigos que pode ter dentro dessa mata? É o que vamos ver hoje. No caso desse relato do Reddit que eu encontrei, eu achei bem interessante. Eu sou Uni e eu conto histórias. E hoje vamos ver sobre um caso em que as pessoas poderiam ter se ferrado muito se elas fossem um pouquinho menos sortudas. Porque eu vou te dizer, elas só saíram vivas aqui por causa da sorte. Esse é um caso meio que uma lenda urbana, uma creepypasta que foi postada no 4chan. Você é um adolescente, é da cidade grande, só que você tem parentes no interior. E isso daí é muito comum, para dizer a verdade. Se você não é uma pessoa do interior, uma pessoa de cidade pequena, você com certeza tem um parente em uma cidade pequena, pode ter certeza. E você resolve visitar esses seus parentes, seus amigos e poder acampar. O seu tio, em específico, mora ali numa área muito comum de acampamento, onde tem vários trailers, cabanas, enfim, várias coisas. Então você decide com os seus primos ir para esse lugar acampar só vocês, um bando de adolescentes sozinhos, longe do seu tio, só vocês. Já avisei que vai dar merda. Enquanto vocês estão um pouco mais a fundo da floresta, um pouco mais longe de tudo, vocês resolvem nadar. E nisso vocês encontram um homem diferente, um homem estranho, com seu filho adolescente. Mas esse cara conhece o seu tio e provavelmente é um amigo, já que eles moram bem próximos. Então ele fala pra você: seguinte, você pode até ficar aqui de boa, só toma cuidado e não vai muito pro fundo da floresta, porque tem animais grandes aqui, animais perigosos, que podem matar vocês. E você: beleza, tio, pode deixar. Só que aí, esse homem que tá com seu filho, uma adolescente, que se chama Tanner, ele pede pro pai pra deixar o moleque ficar lá de boa com vocês e seus primos. E o pai deixa: beleza, vai lá curtir, filho, não vai engravidar ninguém, hein? Não aumente nem diminui tanto de gente no mundo. E beleza, tá você, seus primos, o Tanner e mais uns amigos dos seus primos. Se ninguém sair grávido disso, é uma benção. Ou pelo menos com alguma DST. Apesar de que vocês tiveram que matar animais para poder fazer a moda antiga ali, vocês fizeram isso de matar porcos e galinhas e preparar sua comida lá na casa do seu tio. E mesmo assim, tem um cheiro estranho na área do acampamento. Um cheiro de cobre, um cheiro meio de sangue. Só que algo estranho desse cheiro é que, primeiro, não tem uma fonte. Segundo, ele aparece e some do nada. E decore o fato que tem cheiro estranho aí. Uma outra coisa muito importante que o pai do Tanner falou, que devemos levar muito em consideração nessa história: vocês não podem se separar. Fiquem juntos sempre. Adivinha quem vai desobedecer essa regra? É você! Agora vamos anotar as coisas. Temos aqui você, o Tanner, 5 primos seus e 4 amigos desses seus primos. Ou seja, 11 pessoas. Ok, vamos decorar isso aí. Bota na sua cabeça. Temos 11 pessoas contando com você. 11 pessoas no total nesse acampamento. Nosso diesel ia fazer festa. Ao entardecer, vocês preparam uma fogueira na parte de fora dos trailers, apesar de que tem uma cozinha própria dentro dos mesmos. Como eu disse antes, o homem da espigada, o pai do Tanner, mora perto do seu tio. O Tanner quer pedir permissão pra ele pra poder dormir com todo mundo ali. Ele é um menino muito obediente. E um dos seus primos, o Rooster, vai junto com ele para não ficar sozinho no escuro. E também uma menina vai junto. Ou seja, são 3 indo embora e ficaram 8 pessoas curtindo. Mas enquanto vocês estão esperando, o cheiro estranho volta. Mas dessa vez ele era muito mais metálico que um sangue comum. E ainda misturado com cheiro de eletricidade, como se tivesse prestes a chover. Ou tinha acabado de chover. Vocês até procuram no trailer e na área em volta para ver se vocês deixaram alguma coisa queimar, alguma coisa podre, mas nada. De repente, aqueles 3 que tinham ido embora, o Tanner, o Rooster e a menina, voltou correndo sem fôlego e direto pro trailer. E o povo todo entrou junto com ele. Rooster está chorando, enquanto o Tanner não deixa ninguém sair, mandando vocês trancarem a porta da frente. Ele também estava chorando. E a menina nem se fala. Eles contam que eles foram para a casa do pai, que permitiu que o Tanner ficasse para acampar. Mas ele enfatizou para tomarem muito cuidado na volta e deu um rifle pro Tanner, para ele ter mais segurança, levando em
conta que há alguns dias atrás, alguns porcos do quintal deles foi rasgado e comido pela metade, e acreditaram ser algum felino, tipo uma onça. Mas o Tanner preferiu ir sem o rifle porque coiotes não mexem com os seres humanos vivos. Assim, com certeza. Nossa senhora, é o homem-homem. E quando eles estavam na metade do caminho, no meio da floresta, eles escutaram algo estranho. E estava muito escuro. E a menina disse que vinha dos arbustos aquele som de movimento. E ao mirarem a luz da lanterna nos arbustos, tinha alguém parado ali, em um pequeno buraco entre as árvores. Custer xinga a pessoa pelo susto que ele tomou. Mas aquela pessoa, ou aquela coisa, estava de costa, sem se mexer. E eles só continuaram andando. Vão fazer o quê? Xingar a pessoa mais ainda? Ela não tá nem aí. Se você tivesse trazido o rifle, já, ó, dane-se. Estão no meio da floresta mesmo, de legítima defesa. E eles também sentem aquele mesmo cheiro estranho que sentimos no acampamento. Ao mesmo tempo que você estava aqui no conforto, a outra pessoa lá na casa do caralho estava sentindo o mesmo cheiro. Caminhando, eles percebem um cara parado no lado oposto da floresta que eles estavam. E o Tanner se arrepende de não ter pegado a porra do rifle. Enquanto aceleram um passo, já eram cagados de medo, eles escutam o som de um balbúcio de todos os lados da floresta, não só de uma direção única, que ia aumentando de volume, mas ao longe viram a luz da fogueira. E aí eles dispararam, meteram marcha, mas algo saiu da floresta e ficou atrás deles, na trilha. Um pouco longe, dentro do Taylor, o cheiro persistia, ficando até forte enquanto o Taylor contava o que tinha acontecido. Todos os adolescentes acreditavam que eram apenas os caipiras sacaneando. Eu tenho a impressão que é isso que vocês querem acreditar, que é um caipira, não algo pior. Ou seja, vocês estão mentindo pra vocês mesmos. Mas um dos seus primos, o Júnior, conta de um colega dele, que é um nativo americano, que contou a ele sobre uma criatura chamada Goatman, ou o Homem-Cabra. E todo mundo ficou cagado e mandou ele calar a boca. Mas o moleque continuou falando sobre isso, para a minha felicidade e pro desespero de vocês. A minha porque eu tô no conforto da minha casa, bem longe da floresta. O Júnior fala que estão no território do Goatman, no meio da floresta. Esse ser é uma criatura com corpo humano, mas com uma cabeça de bode, e podia se transformar em qualquer coisa, ou em qualquer pessoa. Um shapeshifter. Alguns poderiam associar a Skinwalker também. E ele se infiltrava em grupos de pessoas para aterrorizá-los. O pânico já está instaurado. As meninas estão com medo, alguns tentando acreditar ser apenas caipiras e outros acreditavam que era realmente o Goatman. Mas se tratando do Brasil, pode ser qualquer lenda. Pode ser curupira, caipora, saci, mula sem cabeça até, mapiguari, boto cor-de-rosa, a cuca, o cu seco. Qualquer coisa que fosse algo sobrenatural pode ser aqui no Brasil. Então eu não acreditaria que seria só o Goatman, não. Eu ia achar que é um exército inteiro. Já vamos pegar aqui um livro de proteção contra todos esses bichos aí. Pega garrafa, pega água, pega cruz, qualquer coisa que seja pra enfrentar qualquer bicho, qualquer bicho. Porque se tá lá no Brasil pode ser qualquer coisa. Pode ser até um assaltante. Pior lenda de todos, dois caras numa moto. O cheiro some de um segundo pro outro, como se fosse um botão sendo apertado. Depois de muito pânico, eles resolvem ir pra fora. Por que vocês resolveram fazer isso? E reativar a fogueira e ficar bebendo e curtindo como se não tivesse algo seguindo eles. Não, tá tudo bem. Isso daí passa, é placebo. Lá pela 1 da manhã, e quando vocês contam histórias de terror, é claro que vocês vão contar histórias de terror depois de ter passado por um evento traumático. O cheiro volta. E ele causa até ânsia de vômito nas pessoas. E agora você decide que é melhor a gente entrar, é melhor a gente largar a mão disso, é melhor a gente fazer qualquer coisa, menos ficar aqui. Mas na hora de beber, beijar e fazer merda, você não tava pensando nisso. E todos vocês entram no trailer. E tem algo de errado, mas não dá pra saber exatamente o que é. Lá dentro, vocês resolvem cozinhar salsichas. Vocês tinham 3 pacotes com 4 salsichas. Ou seja, 2 no total, pra vocês que não sabem calcular e fazer multiplicação. Eu fiz com mão. E é um bom trato, afinal são 12 salsichas para 11 adolescentes. Você cozinha pra todo mundo e entrega um por um e come por último. Depois, um primo seu vai pegar mais uma e reclama que você pegou 2 enquanto todos pegaram um. O que é um pouco hipócrita, porque você foi lá pegar mais um. Você, no caso, é o primo de vocês. É engraçado ele tá reclamando que você pegou 2, sendo que ele foi pegar 2, sendo que todo mundo pegou uma. Hipócrita do caralho. E você chama ele de burro, que só tinha 12 salsichas, então todo mundo ganhou uma, incluindo você mesmo. E manda ele abrir mais um pacote e fazer mais um. Lembra quantas pessoas tinha no início?
11. E tinha 12 salsichas. E todo mundo comeu uma e não sobrou nada. Tem um postor entre nós. A garota que foi com o Tenny e com o Rusto e pedir permissão pro pai pra ele ficar lá, fica desesperada e gritando. E corre pra fora. Eu acho que é o pior lugar pra você correr, mas tudo bem, vai lá, fé. E todos vocês vão junto. E aí fazem a contagem. 11 pessoas. Eu não gosto muito de como retratam mulheres em lendas urbanas, em creepypastas, em relatos e tudo mais, porque se fosse eu nessa situação, graças a Deus eu não tô, o que eu ia fazer? Somos 11 no total e comeram 12? Vamos fazer um interrogatório que nem The Think, Enigma de Outro Mundo. Eu ia fazer o seguinte: pega todo mundo e vamos apontar, pega, todo mundo aí pega alguma coisa pra se defender. Todo mundo não. Eu, você e você. Vamos pegar alguma coisa pra gente se defender e aí vamos questionar um por um. E a gente questiona essa pessoa, pergunta quem que conhece ela da onde. E se ninguém conhecer, aí vai ser o ataque soviético nele. Um primo fala que tinha 12 dentro do trailer. 12 pessoas, no caso. Mas, como a maioria não se conhecia direito, afinal são amigos de primos, aí tinha o Tani, tinha você, e enfim... Eram amigos de amigos e tudo mais. Eles não perceberam que tinha alguém diferente ali, alguém que ninguém conhecia. E agora essa pessoa extra sumiu. Eles pegaram paus para se defenderem e voltam para dentro. Não tinha ninguém lá. E aí uma garota chamada Keira conta que tinha percebido sim que tinha uma pessoa do seu lado que não era para estar ali. Mas quando ela foi avisar, essa pessoa... ou essa coisa, agarrou a perna dela e sussurrou algo que ela não entendeu, mas que deu medo mesmo assim. Isso daí causou mais medo ainda e todo mundo se juntou pra dormir amontoado. Agora, os adolescentes de filme de terror vão fazer o que são programados a fazer: ser burro. Porque uma parte pensa o seguinte: beleza, tamo fudido, tamo no meio do mato, tem alguma coisa com a gente, vamos sair daqui. E a outra parte fala: eu quero é transar. E aí fica dividido entre pessoas que querem ir embora, mas depois que o sol nascer, porque é um pouquinho mais seguro, né? E pessoas que querem que se foda. Então o grupo decide se separar. 4 queriam ir embora e foram. Você também queria ir, mas o trailer é do seu tio e você tá com as chaves dele. Você é meio burrinho também, você é bem mansinho, porque eu falaria o seguinte: vocês querem ficar aí? Beleza, mas eu não. E o trailer, ó, que vocês estão bem protegidozinhos, tá na minha condição aqui. Eu tô cuidando das chaves. Então é o seguinte: tiram suas coisas daí de dentro, eu vou trancar o trailer e eu vou voltar pra casa. Vocês que se virem, se querem acampar aí, campem do jeito mais tradicional possível, no meio do mato, embaixo das estrelas e com o capeta do lado de vocês, porque eu não vou ficar aqui. Mas não, você é mansinho, você é um betinha, e aí você decide ficar porque... ai, eu não posso deixar ele sem o trailer, porque o trailer tá na minha condição. Esses desgraçados não estão levando nada a sério. Você tenta convencer quem ficou, que são 4 meninos e 4 meninas, a irem embora. O Tanner sai com os outros 4 que queriam ir embora para trazer seu rifle. Ele também queria ir embora, só que ele pensou: pô, sacanagem com quem vai ficar. Vou pelo menos pegar meu rifle pra gente se defender. E agora só tem 7 de vocês. O Tanner sai às 4 da tarde e às 5 você já tá em choque. Às 5h30, o seu único primo que resolveu ficar junto fala que a Keira estava lá fora. O que é estranho, porque ela também foi junto com quem não queria ficar. Por que ela voltou? E ela estava do lado de fora, no mato, já que vocês estavam todos dentro do trailer. Ela está perto da fogueira, de costas para vocês. E junto com ela, o cheiro de cobre volta. Ninguém leva a sério e acha que você armou tudo isso para enganar geral com seus primos. E uma das meninas vai buscar a Keira, mas ela para no meio do caminho. A Keira começa a vomitar, ao mesmo tempo que parece que ela está rindo, sem fazer som, e a floresta inteira está silenciosa. Você manda a garota voltar para dentro, e você se tranca finalmente, e abate as cortinas de todas as janelas, menos de uma. E um corajoso fica sentado ali na frente dessa janela para ficar vigiando essa Keira, ou seja lá quem é aquilo. E vocês ficam nisso por 20 minutos, com medo. E do nada tem uma batida forte na porta. Todos ficam em choque e uns riem de nervoso, mas era apenas o Tanner desesperado, tentando entrar muito puto. E quando abrem para ele poder finalmente se esconder, a coisa não tá mais lá fora. Ele explica que quando estava voltando, ele viu uma garota, mas não era a Keira. E quando ele estava se aproximando, ela encara com a boca entreaberta e fica o seguindo bem devagar.
e ele só percebe mais tarde que ela estava mais perto a cada movimento de distração dele, porque quando ele olhava para ela, ela caminhava de um jeito bem devagar, bem manso, mas era só ele se distrair, olhar para outro lado, que ela do nada estava muito mais perto do que deveria estar, de acordo com os passos dela. E nisso ele correu desesperadamente até chegar na cabana / trailer, mas estava trancada. E quando ele olha para a menina, ela já tá a pouquíssimos metros dele. Depois de ele explicar isso tudo, ele olha e volta. Então, te puxa pro canto e fala o que ninguém queria ouvir, e muito menos falar. Você sabe que somos apenas em 7, né? Fora do trailer não tinha ninguém. E contando com quem estava lá dentro e perguntando para as pessoas que estavam lá quantos tinham mais cedo, todos respondem 8. E agora, contando de novo, tem 7. Você, o Tanner e mais essa porrada de gente. Tanner fala que logo logo o primo dele vai chegar pra de manhã levar todos embora. O sol já tá terminando de se pôr quando um primo de Ten chega. Ao entrar, ele parece confuso, perguntando de uma outra amiga do grupo. Outra amiga? Ele até fala, ela é lerdinha, qual é dela? Cadê ela? Ela chegou mais rápido? Ela pegou um atalho? Não! A gente não tinha ninguém lá fora. Então ele conta. Ele encontrou uma garota no meio do caminho. Mas como foi com o Ten, ela se mantinha distante, sem falar nada e também com o queixo caído. E o seguiu bem atrás, bem lenta. Mas ela estava sorrindo. Ele acabou perdendo ela de vista ao virar uma curva. O grupo conta o que aconteceu, acreditando que o primo do Ten ia achar que é sacanagem, achar que é piada, algo assim. Mas ele só senta no sofá, porque ele teve uma sensação muito estranha com essa garota. Além daquele cheiro de sangue esquisito, ela parecia que se movia muito rápido quando ele não olhava, mudando de posição sem ele perceber. A situação é muito mais séria. Às 11 da noite, o cheiro desagradável de sangue é transformado em cheiro nojento de sangue cozido, meio carne podre e cabelo queimado. E uma batida começa na porta, uma batida violenta, com uma voz que parecia de um animal. Sabe quando aqueles animais tipo gatos ou cachorros ficam imitando palavras, tipo o cachorro que fala Oswaldo, ou o gato que fala Alan Johnson? Um som bizarro, e a voz diz: me deixa entrar, chega de brincadeira! E isso dura 15 minutos. Depois desses 15 minutos, o cheiro some, mas dá pra ouvir alguém ou alguma coisa rastejando pela floresta. Mas a cada poucos minutos, aquilo voltava a pedir pra entrar. Às 2 da manhã, o cheiro e os barulhos se cessam. E só aí que esse primo do Tanner fica corajosinho. Depois que acabou a barulheira, a gritaria, o bicho pedindo pra entrar, aí ele quer ficar poposo. Falou, não, chega, acabou com isso. Quando o bicho tava lá fazendo o show dele, ele, mamãe, posso dormir contigo? Tô com medo do homem-cabo. E aí ele pega seu rifle, abre a porta e grita, em nome de Jesus, vá de reto, Satanás! E atira algumas vezes em direção à mata. E da floresta em frente ao trailer, parece que tem algo balançando. E essa coisa grita, parecendo uma mulher ou um gato escaldado, bizarro. O primo atira mais uma vez e volta pro trailer. Esse cara diz que algo saiu debaixo dos arbustos e estava se rastejando até ele. E por isso ele atirou mais uma vez antes de voltar. A noite inteira foi seguida por gritos e movimentos bizarros em volta da floresta. O Ten ficou acordado e armado. Nada aconteceu aquela noite. Apesar dos sons e medo, nada mais aconteceu. E vocês acordam finalmente, preparam o café da manhã, se alimentam e vão finalmente embora. Só que o tanto é diferente. E vocês finalmente se preparam para ir embora. O Tanner fala para vocês irem na frente, que ele ia trancar tudo. Ele fica para verificar algumas coisas e mais tarde ele chega. E depois que vocês estão bem longe, ele conta algo. Mas antes de ele contar isso, o Tanner olha para trás e vê aquela coisa, aquilo que parece um humano, mas ao mesmo tempo não parece, longe de vocês, mas muito perto da mata. Aquela criatura ficou para trás do grupo e a coisa fica olhando fixamente para vocês, mas principalmente pro Tanner antes de sumir na floresta. O nosso MVP finalmente conta algo muito importante que ele quis guardar só para você, para não assustar os outros, ainda mais naquela situação.
Durante a noite inteira, o Tanner ficou acordado e armado, mas não por decisão própria. Depois que uma hora os barulhos pararam, ele estava quase caindo no sono. Ele estava no limiar entre ficar acordado e dormir. Só que ele viu quando alguém saiu do banheiro e se deitou junto com todo mundo no chão. E, apesar de ele não ter estranhado, ele resolveu contar, porque algo estava de errado ali. Ele pressentiu algo estranho. Então, 9 pessoas. Ele não queria atirar na pessoa extra e causar um ataque generalizado, porque ele não sabia o que aquela criatura podia fazer. E ele ficou acordado, fingindo dormir. Aquela pessoa extra se levantava de vez em quando e se mexia de uma forma muito esquisita. E às vezes agia como se estivesse rindo, mas depois se deitava. Quando ele voltou, que ele na verdade decidiu ficar mais tarde, mais um pouquinho, é para verificar uma coisa. A janela do banheiro. Vocês esqueceram de trancar a janela do banheiro. E a tela que protegia estava quebrada. Aquela coisa estava com vocês a noite toda. Tony MVP. Tony MVP. Simplesmente. Tem o Goldman e tem o Goldman. Essa é a história que você passou com seus primos e com pessoas que você não conhecia, e justamente por você não conhecer essas pessoas que tudo isso aconteceu, e principalmente dessa criatura que eu não entendi qual é a dano, porque ela não matou ninguém, ela não devorou ninguém, ela só quis assustar vocês. Parece que ela só queria participar de uma festa do pijama, vai entender? Ela só entrou, dormiu com vocês, riu e ficou por isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se quiserem, entrem no meu Discord, se inscrevam, que eu volto no próximo vídeo. Tchau, tchau!